tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar com o material do PET, do nono ano do ensino fundamental, a quinta semana de língua portuguesa. Tudo bem? Vale ressaltar que nessa segunda-feira, dia 13 de setembro, eu vou disponibilizar no seu Conexão Escola o PDF referente a essa semana do PET, assim como o formulário também referente a essa quinta semana do PET, volume 3, do nono ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Tudo bem? É importante que você, para melhor acompanhar essa teleaula, que eu sempre falo, está com o material do PET em mãos, certo? Para a gente resolver melhor as atividades, para você acompanhar melhor as atividades, tá bom? O que eu também sempre falo é que o PET, ele sempre faz uma sugestão de pesquisa para a gente se aprofundar no conteúdo que vai ser trabalhado. Então, eu sempre faço essa pesquisa para você e disponibilizo ela aqui nessa teleaula, tudo bem? Para facilitar os seus estudos. Um ponto que eu quero, uma observação que eu quero fazer a respeito dessa pesquisa é que, dessa vez, o tema é concordância verbal e concordância nominal. Então, eu não me aprofundei tanto no site que é sugerido pelo material do PET. Nós vamos ver uma visão geral do que seria essa concordância verbal e concordância nominal. Mas eu vou deixar o link do site, que é sugerido aí no material do PET de você, para você fazer um maior aprofundamento nesses dois temas que são sugeridos. Tudo bem? Então, infelizmente, eu não pude me aprofundar mais nessa pesquisa, porque o material seria muito extenso, né? E a gente ia perder um pouco o foco da resolução do PET, tá bom? E também a teleaula ia durar muito, ia durar 1h30, por aí. Então, não é esse o objetivo também, a gente se estender muito, tá bem? Mas eu vou aproveitar a sugestão do PET, né? E vou deixar o link para você observar lá o que talvez eu deixei para você, tá bom? Mas se atente que o que eu coloquei na pesquisa é vamos falar assim, o foco principal, né? No caso da concordância verbal e da concordância nominal. Tudo bem? Então, vamos para a teleaula. Tema: sintaxe de concordância. Prezado estudante, nessa semana, a partir da análise de um anúncio publicitário, você irá abordar aspectos relacionados à concordância nominal e concordância verbal. Boa semana de estudo. Lembrando, pessoal, que até esse momento a gente está no material do PET. Então, seja pelo smartphone, seja pelo tablet, ou seja pela forma impressa, é importante até esse momento a gente acompanhar a teleaula com o PET em mãos, tá bom? Quando a gente chegar na pesquisa, eu falo para você. Breve apresentação. Concordância é um princípio linguístico que orienta a combinação das palavras na frase. Na língua portuguesa, há dois tipos de concordância, nominal e verbal. Concordância nominal é a concordância em gênero e número, entre substantivo e seus determinantes. O adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral e o particípio. Concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito, em número e pessoa. Ou seja, a concordância nominal, que ele falou lá, ó, é quando os termos eles vão concordar em gênero, ou seja, masculino ou feminino, número e número, singular ou plural. Tudo bem? Os termos vão concordar nesses dois sentidos. E a concordância verbal, o verbo vai concordar com o sujeito em número, ou seja, singular ou plural, ou em pessoa, que é aquela coisa. São as três pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoas.
Lembrando que a primeira pessoa é quem fala, primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é com quem se fala, e a terceira pessoa é de quem se fala. Tudo bem? Então, a gente tem quem fala, com quem fala e de quem se fala, tá bom? Então, essa que é a concordância por pessoa, tá certo? Então, número é singular ou plural, gênero, lá da concordância nominal, é masculino e feminino. Tudo bem? Então, continuando. Para saber mais, consulte o site. Aí está a sugestão de pesquisa que o PET faz para você. Tudo bem? Então, está lá, concordância nominal e verbal, mundo, educação, né? Está disponível nesse link aí. Eu vou disponibilizar o link na descrição do vídeo, tudo bem? Para você, se você se interessar, você vai se aprofundar mais ainda. Então, eu vou dar uma visão geral desse site a respeito da concordância nominal e verbal, tudo bem? Então, agora, acompanhe aí na telinha, né? Esse material daqui para frente não está mais aí no material do PET de vocês, tudo bem? Então, vamos acompanhar na tela. Concordância verbal e concordância nominal. A concordância verbal é estabelecida entre o verbo e o sujeito da oração. A concordância nominal é estabelecida entre o núcleo do sintagma nominal e os termos determinantes. Então, vai ficar mais fácil a gente entender essa coisa de sintagma nominal e termos determinantes lá quando a gente estiver analisando a frase. Tudo bem? A concordância é uma relação de determinação ou dependência morfossintática e pode ocorrer com relação ao nome ou ao verbo. Nome, aspectos de nome, a gente pode qualificar o adjetivo, por exemplo, o substantivo, né? No caso da concordância nominal. A concordância verbal a gente vai girar sempre em torno do verbo e do sujeito da frase. Ok? Concordância é um processo utilizado pela língua para marcar formalmente as relações de determinação ou dependência morfossintática existentes entre os termos dos sintagmas no interior das orações. Essas relações morfossintáticas entre os termos de uma oração podem ser feitas por meio da concordância verbal entre o verbo e o sujeito da oração e nominal, entre o núcleo do sintagma nominal e seus termos determinantes. Ok? É o que a gente já falou. A concordância nominal, que ele fala aí dos sintagmas, né, e determinantes, tem essa relação entre substantivos, adjetivos, tá ok? E a concordância verbal é sempre o sujeito e o verbo da oração que estão se relacionando, ok? Então, vamos continuar. Vejamos cada uma das concordâncias. Concordância nominal. A concordância nominal é estabelecida entre o núcleo de um sintagma nominal em suas flexões de gênero masculino e feminino e número singular e plural, e todos os termos que o determinam. Exemplo, aí a gente tem a frase: as tigelas dos gatos são antigas, né? Tigela, a gente vai falar que é o sintagma, né? Que ele chama lá de sintagma nominal, né? E o núcleo do sintagma e a palavra tigelas é o gênero feminino no plural, né? Tá combinando com antigas, né? Que é um adjetivo, tá ok? Então a gente tem também que tá combinando lá em número, ou seja, tá no plural, e em gênero, tá no feminino. Então tigelas tá concordando com o termo antigas, ok? Aí, regra geral de concordância nominal. Os adjetivos, pronomes, artigos, numerais e particípios, sintagmas nominais determinantes, concordam em gênero, ou seja, masculino ou feminino, e número, ou seja, singular ou plural, com o núcleo do sintagma nominal que determinam, isso é, flexionam-se em gênero e em número, de acordo com as flexões do elemento substantivo. Substantivo, pronome, numeral substantivo, a que se referem.
Então, como a própria palavra diz, a concordância nominal está relacionada a aspectos nominais, ou seja, palavras que carregam esse aspecto nominal dentro da oração. Tudo bem? Então, continuando. A concordância verbal. A concordância verbal é estabelecida entre o verbo e suas flexões de número, plural, singular e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Lembrando, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, terceira pessoa, de quem se fala, ok? E o sujeito da oração com o qual ele se relaciona. Exemplo, eles me propuseram um acordo. Aí a gente tem eles, o sujeito da frase, e propuseram é o verbo. O que a gente pode falar desses dois termos? Eles é um pronome pessoal e é o núcleo do sujeito, na terceira pessoa do plural. O verbo propuseram é um verbo, como a gente já falou, né? Terceira pessoa do plural, né? Então, eles têm que concordar exatamente nesse último aspecto aí, ó. Pode ver que o sujeito está se o sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo obrigatoriamente tem que estar na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Por isso que eles concordam, tá ok? Sintagma verbal. Em alguns casos, o sujeito aparece após o verbo, o que não afeta as relações de concordância. O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa, ou seja, número, singular e plural, pessoa são as pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa. Tudo bem? Então, um exemplo. O prêmio do concurso ganharam todos os alunos inscritos, né? Então, onde que tá os termos que estão concordando aí? Então, a gente tem o verbo ganharam e o núcleo do sujeito, alunos, tudo bem? Aí, o que aconteceu é uma ordem indireta, né? Inverteu a frase. No tal, o sujeito está vindo depois do verbo, tudo bem? Então, a gente tem ganharam é o verbo, né? É um verbo transitivo direto, que é o núcleo do predicado, tudo bem? Ele está na terceira pessoa do plural, então ele relaciona-se com eles, né? Então, a terceira pessoa do plural, a gente pode relacionar ao pronome eles, tá ok? Então, quando a gente conjuga o verbo, fica eles ganharam, tudo bem? Já alunos, ele é um substantivo e ele é o núcleo do sujeito, a terceira pessoa do plural, ou seja, também está relacionado com o pronome eles, né? Então, a gente pode falar, substituir alunos, o substantivo alunos, pelo pronome eles. Então, vocês estão vendo que os dois estão concordando. Tanto o verbo, que é um verbo transitivo direto, quanto o substantivo estão na terceira pessoa do plural e relacionam-se ambos, né, com o pronome eles. Tudo bem? Observação. É aquilo que eu falei, né? E eu vou disponibilizar aí o link, esse link aí para você, ó. Não foi feita uma pesquisa completa no site. Ainda há casos particulares, tanto de concordância nominal quanto concordância verbal. Portanto, caso haja essa possibilidade, entre no site para se aprofundar nessas particularidades. Então, eu apresentei para vocês uma visão geral do que é concordância nominal e concordância verbal. Existem outras particularidades que eu não vou entrar no caso aqui, para a gente não se exceder no tempo, tá bom? Mas fica a dica aí. Lá está bem explicadinho. Se você quiser entrar lá e olhar, fique à vontade. Então, agora nós vamos voltar para o material do PET. Lembrando que é o PET, volume 3, nono ano do ensino fundamental, a quinta semana do PET de língua portuguesa. Tudo bem? Então, procura aí no material de vocês e vamos continuar. Tem mais uma notinha de observação, né? O que foi aqui exposto serve para termos uma visão geral sobre concordância nominal
e concordância verbal. Ali eu repeti nominal 2 vezes, desculpa, tá, pessoal? Então, é concordância nominal e concordância verbal, tá ok? Atividades. O anúncio publicitário é um gênero textual argumentativo que tem como finalidade despertar o leitor o desejo de adquirir algo, seja um produto, uma ideia ou aderir a uma causa. A seguir, você vai analisar um anúncio publicitário para apreender alguns aspectos da sintaxe de concordância. Então, a gente tem aí, ó, sujeira e água não combinam. 1/3 da poluição do rio Tietê, em São Paulo, tem origem no lixo jogado nas ruas. Nós podemos mudar essa situação. O primeiro passo é depositar o lixo no lugar certo. Tudo bem? Então, é uma propaganda, né? Um material, um informe publicitário que tem a intenção, né, a conscientizar a população a respeito da poluição do rio Tietê, né? E aí a gente tem o dado que a maior parte da poluição, né, 1/3, na verdade, né, não a maior parte, não. 1/3 da poluição do rio Tietê tem origem no lixo jogado nas ruas. Ou seja, as pessoas que jogam papel no chão, latinha de refrigerante, copo descartável, não joga no lixo, joga na rua. De alguma forma, esse lixo chega lá no rio Tietê, né? Então, isso aí serve só lá para a população de São Paulo, cujo rio é o rio Tietê, passa dentro da cidade, um dos rios, né? Não. Aqui, por exemplo, para a população de Uberlândia, também é coerente essa campanha, né? Aqui nós temos o rio Uberabinha, que também é bastante, vamos falar assim, é bastante poluído, né? Tem grande grau de poluição, e uma das causas também é a mesma do rio Tietê, aqui no rio Uberabinha, né? Lixo jogado na rua, que chega no rio Uberabinha de alguma forma, seja pela enxurrada, por exemplo, na época da chuva, né? Então, inclusive, aqui em Uberlândia, a gente tem um problema sério em época de chuva, na Rondon Pacheco. Exatamente, um dos motivos é o lixo jogado na rua, que entope as bocas de lobo, e aí quando chove, a enxurrada não consegue entrar para onde ela tem que ir, e aí alaga toda a avenida, né? Então, o lixo jogado nas ruas é um grande problema para as grandes cidades do país, né? Seja, não só do país, do mundo inteiro, tá ok? Então, vamos nos conscientizar e não jogar lixo na rua, tá bom? Então, vamos continuar aí, ó. Aí de onde foi tirado esse material publicitário, tá ok? Então, a imagem onde que ela está disponível e quando o elaborador do PET acessou esse site aí. Foi 20 de maio de 2021. Tudo bem? Então, continuando, pessoal. O anúncio acima faz parte de uma campanha publicitária em defesa do meio ambiente. Nesse sentido, a linguagem verbal combina-se às imagens, reforçando um apelo à população. O texto do anúncio refere-se, em especial, a que situação? Então, como a gente falou lá, ó, o anúncio publicitário, em seu texto, refere-se à poluição do rio Tietê e leva em conta o lixo jogado nas ruas que vai direto para o rio. Tudo bem? Então, ó, questão número 2. Releia esse trecho. Nós podemos mudar essa situação. Faltou fechar uma aspa ali, né? Ah, não, continua a mesma frase, desculpa. Então, voltando. Releia esse trecho. Nós podemos mudar a situação. O primeiro passo é depositar o lixo no lugar certo. Então, letra A. Quem seria nós a quem o anunciante se dirige, né? Então, somos todos nós, né? Nós somos responsáveis, eu, você, seus pais, seus parentes, seus amigos, todos são responsáveis por evitar de jogar o lixo na rua. Por isso que ele colocou aí o nós, tá certo? Ele está incluindo a responsabilidade para todos nós. Então, o que que a gente pode responder aí nessa letra A? O pronome nós, na primeira pessoa do plural, traz a responsabilidade da preservação do rio a todos que usufruem do mesmo, ou seja, todos nós. Tudo bem? Letra B.
Por que os adjetivos primeiro e certo estão no masculino singular? O adjetivo primeiro concorda com o substantivo passo, que também está no masculino singular, assim como o adjetivo certo está concordando com o substantivo lixo, que também está no masculino singular. Tudo bem? Na segunda frase desse trecho, há 3 ocorrências do artigo definido: o passo, o lixo e no lixo, em mais o, né? O no caso ali, é o em mais o no. Lugar certo. Por que foi empregado o artigo masculino singular definido nos 3 casos? Em todos os casos citados, ocorre concordância nominal, pois os artigos encontram-se no masculino singular, porque os substantivos com que concordam também estão no masculino singular. Tudo bem? Então, essa é a base da concordância nominal, tá bom, pessoal? Tem que concordar em gênero e em número. Por isso que eles estão ambos no masculino singular. Tudo bem? Letra D. Na primeira frase, por que foi empregado o pronome demonstrativo essa no feminino e no singular? Ainda abordando o aspecto de concordância nominal, temos que o pronome demonstrativo essa encontra-se no feminino singular por concordar com o substantivo situação, que também encontra-se no feminino singular. Tudo bem? Essa é a explicação do essa aí, tá bom? Questão número 3. Leia essas frases observando os termos destacados. Primeira frase. 1/3 da poluição no Rio tem origem no lixo jogado nas ruas. Qual que é o termo em destaque? 1/3. 2/3 da poluição do Rio tem origem no lixo jogado nas ruas. Termo em destaque, 2/3. A terça parte da poluição do Rio tem origem no lixo jogado nas ruas. Termo em destaque, a terça parte. O que ele pergunta? Por que o numeral fracionário terço passou a terços na segunda frase e a terça na terceira? Então, a gente tem casos aí, pessoal, que é de singular e plural. Para isso, a gente tem que ir um pouquinho para a matemática para ver um pouquinho a respeito de fração, tá certo? É o aspecto que eu encontrei para a gente entender melhor o que seria, por que está sendo usado singular e plural, nesse caso aí. Tudo bem? Então, a gente tem aí, ó, tanto 1/3, 2/3 e a terça parte referem-se à poluição do rio. No entanto, se observarmos 1/3 e a terça parte estão no singular, enquanto 2/3 está no plural. E tudo isso é uma questão de fração. Basta observarmos a ilustração a seguir. Então, a gente tem aí, ó, eu dividi em 3 partes, mas vamos imaginar que tudo isso aí azul é a poluição no rio Tietê. Tudo bem? Então, a gente tem aí um inteiro. Tá ok? Então, continuando. A gente tem aí, ó, se observarmos os 3 quadros juntos, formam um inteiro de toda a poluição no rio. Tudo bem? Então, isso aí é um inteiro. Tá ok? Tudo que está azul. Aí, eu colori de vermelho uma parte desses 3 aí, né? Que a gente chamou de 1/3, né? Então, se dividiu, tá no singular ali, ó, só tem uma parte, 1, né? Então, a gente pode falar que está no singular, tudo bem? Então, ó, ao notarmos que se colorirmos uma das 3 partes de vermelho, podemos chamá-la de 1/3 da poluição do rio, certo? Então, é só aquele quadradinho ali, ele está no singular, então é 1/3, tudo bem? Por isso, se o termo está por isso, de o termo estar no singular, pois trata-se apenas de uma parte da poluição equivalente a 1/3 do total, certo? A gente só tem uma parte. Continuando, se eu colorir ali as 2 partes, tá vendo que tem 2 partes, tá certo? Então, se é 2, aí tá no plural, né? Então, a gente tem 1/3 mais 1/3.
Tudo bem? Então, logo temos que 1/3 mais 1/3 é igual a 2/3. Tudo bem? Então, por isso está no plural, porque são duas partes do todo, tá ok? Então, ó, logo, usamos o plural nesse caso, por tratar-se de duas partes do todo, tá ok? Então, por isso que a gente tem, e por isso que está no plural, porque a gente tem duas partes, né? Duas partes do inteiro, né? Se a gente dividir ele em 3 partes, 2/3 são duas partes do total. Por isso que está no plural, tá ok? Aí, continuando. A gente tem os 2/3, né? E a terça parte. A terça parte também equivale a como se fosse o sinônimo de 1/3. Tudo bem? Por isso que ela está também no singular. Então, a gente tem lá, observando a parte pintada de azul, assim como no exemplo de 1/3, podemos observar se tratar de apenas uma parte do todo. Por isso, o termo encontra-se no singular. Tudo bem? É só uma parte. Não tá por isso que não está no plural. Ok? Então, vamos para a questão 4 e última. Releia essas frases do anúncio. 1/3 da população do Rio tem origem no lixo jogado, poluição, né? 1/3 da poluição do Rio tem origem no lixo jogado nas ruas. E sujeira e água não combinam. Explique por que o verbo ter está conjugado na terceira pessoa do singular e o verbo combinar está conjugado na terceira pessoa do plural. Então, temos uma questão aí de concordância verbal. Lembrando que na concordância verbal, o sujeito tem que concordar com o verbo em número e em pessoa. Tudo bem? Então, vamos analisar a primeira frase. A gente tem 1/3 da poluição do Rio tem origem no lixo. Tudo bem? Então, o que a gente pode analisar aí? A gente tem o verbo ter e o termo que ele está concordando, o núcleo do sujeito, poluição. Tudo bem? Então, o que a gente pode falar? Que poluição, ele é um substantivo, é o núcleo do sujeito, tudo bem? E ele está na terceira pessoa do singular, tá ok? Que eu posso substituir por ela. Aí, ele ficaria a frase, se eu substituir, 1/3 dela, do rio, tem origem no lixo. Então, a poluição seria o núcleo do sujeito e o verbo tem que concordar com ela. Se o substantivo, se o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo tem, que é um verbo transitivo direto, ele é o núcleo do predicado e está na terceira pessoa do singular também, cujo sujeito pode ser substituído por ela, tá certo? Então, a poluição tem origem no lixo. 1/3 da poluição tem origem no lixo. 1/3 dela tem origem no lixo. Tudo bem? Então, é por isso que o substantivo poluição está concordando em número, ou seja, singular, e em pessoa, ou seja, terceira pessoa, com o verbo tem. Tudo bem? Então, continuando. A gente tem a próxima frase. Sujeira e água não combinam. Tudo bem? Então, quais são os termos que estão concordando ali nessa oração? A gente tem dois núcleos do sujeito. A gente tem sujeira e água, que estão concordando com o verbo combinam. Tudo bem? Ah, professor, mas sujeira e água estão no singular. Mas ali a gente tem um sujeito composto por dois núcleos. Tudo bem? Então, se são dois núcleos, a gente pode substituir o sujeito por um pronome, no caso, o elas, né? Elas não combinam.
Então, aí o sujeito iria para o plural e, por isso, tem que concordar com o verbo. Então, vamos analisar aí. A gente tem sujeira, que é um substantivo, e água, que também é um substantivo. E aí, a gente tem que os dois são núcleos do sujeito composto. Tudo bem? São dois sujeitos que a gente tem, dois núcleos do sujeito que a gente tem ali. Tudo bem? Então, é por isso que a gente pode falar que o sujeito está na terceira pessoa do plural, que a gente pode falar que substituir pelo pronome elas. Tudo bem? E depois a gente tem o verbo combinam, que é um verbo intransitivo, e ele é o núcleo do predicado, tudo bem? Ele está na terceira pessoa do plural, assim como o sujeito da frase, por isso que elas concordam, e está relacionado com o pronome elas, tudo bem? Então, por isso que a gente tem que eles estão concordando. Ambos estão concordando em número, ou seja, plural, e em pessoa, na terceira pessoa. Tudo bem? Pessoal, nós estamos encerrando mais essa teleaula. Lembrando que no dia 13 de setembro, eu vou disponibilizar para vocês o PDF referente à quinta semana do PET, volume 3, de língua portuguesa, e o formulário dessa mesma semana do PET e essa teleaula. Então, fiquem atentos ao seu Conexão Escola e não deixem atividades acumularem, tudo bem? A gente já tem uma atividade complementar, que eu já disponibilizei para você. A gente pode considerar essas teleaulas como mais uma atividade complementar, então, é importante você assistir ela, tudo bem? E a gente tem já no seu Conexão Escola 4 semanas de atividade do PET e vocês sabem que o material vai disponibilizar 6 semanas. Então, essa teleaula equivale à quinta semana, então não deixe acumular, a gente já passou da metade do bimestre, e logo, logo, a gente vai começar a cobrar de vocês quem ainda não realizou todas as atividades, tudo bem? Então, fique atento ao seu Conexão Escola, ao grupo da sua turma no WhatsApp, tudo bem? E não deixe acumular atividades, tá bom? Eu desejo a todos uma ótima semana, que todos fiquem com Deus e até a próxima teleaula.